A tensão entre Ucrânia e Rússia. Hoje, os Estados Unidos deixaram claro que se a Rússia realizar uma nova invasão na Ucrânia, os americanos irão responder de forma imediata. Na manhã do dia 24 de fevereiro, esses medos se tornaram reais. O presidente russo, Vladimir Putin, declarou guerra à Ucrânia e autorizou os militares russos a invadirem o país. Explosões foram rapidamente reportadas logo após todo o país. Logo antes dessas declarações, o exército russo já tinha organizado aproximadamente 200 mil soldados com seus tanques, artilharias, equipamentos e hospitais de campanha por toda a fronteira e além, como dentro da Bielorrússia e em sua fronteira com a Ucrânia. Para comparação, isso tem mais ou menos o mesmo tamanho de toda a equipe militar da Ucrânia, e é quase o mesmo número de tropas enviadas pelos Estados Unidos quando invadiram o Iraque em 2013. Era certamente grande o suficiente para ser uma força de invasão efetiva. Além disso, o governo da Rússia reconheceu a independência dos dois estados separatistas dentro da Ucrânia, Donetsk e Luhansk, e ordenou que tropas russas entrassem em ambas. Quando somado à presença militar da Rússia já estabelecida na Crimeia, você pode rapidamente notar que os russos têm a Ucrânia quase inteiramente rodeada. E agora que a guerra começou, ele tem o potencial de se tornar o maior conflito já visto na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Agora, a pergunta que todos estiveram pensando: o que exatamente Vladimir Putin e a Rússia querem com a Ucrânia? É claro que a resposta é complicada. As origens do que Putin quer hoje estão enraizadas no que aconteceu há mais de 3 décadas, em 1990, quando a União Soviética entrou em colapso. Centenas de anos antes deste evento, seja parte da União Soviética ou do Império Russo, os países modernos que conhecemos hoje como Rússia, Ucrânia, Bielorrússia e outros faziam parte do mesmo país e seu povo já havia transitado por esses territórios por gerações. Esses lugares são todos profundamente e intimamente conectados por sua história compartilhada e por décadas. Esse território único foi amplamente reconhecido como um dos superpoderes globais mais dominantes e formidáveis. Mas tudo isso mudou no fim de 1991, quando de repente o avassalador império que havia existido de uma forma ou de outra por centenas de anos colapsou e deixou em seu lugar 15 repúblicas recém-independentes. Hoje, a maior delas, a Rússia, tem apenas metade da população que a antiga União Soviética tinha e possui uma economia que é apenas moderadamente maior do que a Espanha, um país com um terço da população que deixou de ser um grande poder no século XVIII. Ao mesmo tempo, o vasto território que um dia foi dominado pelo governo central de Moscou tem diminuído continuamente desde então. Durante a Guerra Fria, havia duas alianças concorrentes rivais no continente europeu: a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, no oeste, e o Pacto de Varsóvia no leste. Moscou não governava de forma definitiva os países do Pacto de Varsóvia, mas eles estavam efetivamente atrelados a Moscou, como prisioneiros ou estados fantoche. Da perspectiva de Moscou, esses estados providenciavam uma importante proteção contra qualquer possível inclusão militar dos rivais iniciais da Guerra Fria que estavam a oeste, na OTAN. Veja bem, há toda uma parte da Europa, dos Países Baixos a oeste até os Montes Urais a leste, que é dominada por uma característica geográfica chamada Grande Planície Europeia, quase totalmente plana. A planície tem um formato de funil, como uma largura muito estreita no norte da Alemanha, mas uma boca que se abre mais e mais ao se aproximar dos Montes Urais. Com a planície mais ampla ao leste, torna-se mais difícil defender esse território todo. Consequentemente, da perspectiva de qualquer regime baseado em Moscou, independentemente do período histórico ou ideologia, é imperativo expandir seu controle ao oeste, conquistando o maior território possível dessa planície aberta a fim de estreitar o espaço que precisam defender no caso de um conflito com o oeste. Durante a Guerra Fria, o controle dessa planície por um regime em Moscou esteve em sua maior extensão histórica e era exercido ou de forma definitiva ou por procuração. Dos Urais até o leste da Alemanha e toda a seção mais ampla do funil era firmemente controlada por Moscou, com a Áustria e a Finlândia se mantendo neutras e a Iugoslávia sendo um estado comunista não alinhado. As únicas fontes da OTAN com que Moscou na época tinha que de fato se preocupar ficavam depois das montanhas Sudetas, do Mar Negro e de uma linha estreita da Grande Planície Europeia, na Alemanha Central. Todas eram posições facilmente defensíveis. Qualquer invasão do mundo soviético ao oeste por essas fronteiras geográficas teria sido incrivelmente difícil. Mas nos últimos 30 anos, desde 1991, a situação tem mudado drasticamente contra Moscou. Hoje, os antigos territórios do Pacto de Varsóvia, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia e Bulgária, são partes da OTAN, assim como as próprias antigas repúblicas soviéticas, Lituânia, Letônia e Estônia.
Essa realidade tem trazido a fronteira da OTAN consideravelmente mais perto do norte da grande planície europeia e de um território russo separado entre o seu território principal e o enclave russo de Kaliningrado, conhecido como Corredor de Suwałki. Se você está sentado no Kremlin em Moscou e ainda acredita que a OTAN é uma aliança militar hostil ou que pode se tornar uma no futuro, essa situação parece claramente amedrontadora, mas ainda não está tudo perdido. Nos anos após o colapso da União Soviética, muitas das repúblicas recém-independentes estabeleceram e firmaram sua própria aliança militar, chamada Organização do Tratado de Segurança Coletiva, ou CRRF, que na Europa consiste em Rússia, Bielorrússia e Armênia, mas na Ucrânia, que tem se mantido uma zona relativamente neutra entre a OTAN a oeste e a CRF a leste. Agora, com essa lente, você pode facilmente ver por que a Ucrânia atualmente e sempre será um interesse geográfico central de Moscou. Se a Ucrânia estiver na órbita de Moscou, isso empurra a CRRF e as linhas de defesa de Moscou às montanhas dos Cárpatos no sudoeste, o que diminui sua grande exposição no norte da grande planície europeia e apenas a fronteira leste da Polônia. E apesar dos países bálticos também estarem de fato na grande planície, as forças da CRRF podem facilmente rodeá-los avançando rapidamente pelo corredor de Suwałki, entre Kaliningrado e a Bielorrússia, assim cortando-os da OTAN, o que significa que não são uma ameaça geográfica tão grande. Entretanto, por outro lado, se a Ucrânia se tornasse um membro da OTAN, as linhas da frente da OTAN seriam avançadas para muito além das montanhas dos Cárpatos e muito mais para dentro da parte ampla do funil grande da planície europeia, o que faria com que as linhas de defesa tivessem quase 2,3 mil quilômetros de extensão plana, difícil de proteger. A parte mais ao leste dessa linha estaria um pouco mais de 300 quilômetros de distância de Volgogrado, a qual, se dominada, bloquearia quase todo o rio Volga e cortaria o petróleo e gás da Rússia que vem do Mar Cáspio, como quase aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, quando a cidade era conhecida como Stalingrado. Mais além, a Bielorrússia, um estado amigável e leal da CRRF, que é frequentemente considerado uma extensão da própria Moscou, de repente se tornaria um território quase indefensível, estendendo-se para dentro das linhas de frente da OTAN, cercado inteiramente por território da OTAN dos três lados. Assim, o controle definitivo da Ucrânia por Moscou, ou ao menos sua neutralidade, é essencial para a defesa da CRRF da Rússia, se você acredita que a OTAN é um agressor hostil e que pode se tornar um no futuro. Mas tudo isso é realmente apenas o começo do que a Rússia e o Putin querem da Ucrânia. O que eles mais querem de fato é energia. Apesar de sua economia no geral ser um pouco maior do que a da Espanha, a Rússia se mantém em um dos superpoderes do mundo devido aos seus recursos energéticos, mais especificamente petróleo e gás natural, os componentes mais críticos no entendimento das ambições mundiais da Rússia. Por inúmeros e extensos campos de petróleo, a Rússia é o segundo maior produtor de petróleo no mundo, na frente até mesmo da Arábia Saudita. Ao mesmo tempo, a Rússia também possui as maiores reservas de gás natural do mundo, na Sibéria, o que permitiu que o país se tornasse o maior exportador de gás natural. Os lucros que vêm da venda de todo esse petróleo e exportação de gás natural são a base do atual Estado russo moderno de seu poder, porque eles são os responsáveis por 50% de todo o orçamento do governo russo, assim como aproximadamente 30% de todo o seu PIB. Eles usaram grande parte da venda de petróleo e gás natural para financiar o seu exército, pagar dívidas, guardar dinheiro e financiar sua própria restauração como um grande poder mundial. A Rússia é, portanto, um estado petroleiro, assim como a Arábia Saudita ou Irã, e é o único estado petroleiro localizado na Europa, ao menos por enquanto. Pois veja, apesar de serem grandes bênçãos geológicas, elas também vêm com várias desvantagens geográficas para Moscou. A maior parte do petróleo da Rússia é vendida para clientes da Hungria na União Europeia, ao ponto de que 35% de todo o fornecimento de gás da União Europeia vem apenas da Rússia, inclusive da Alemanha, a quarta maior economia mundial, que importa quase metade do seu gás natural da Rússia. Esse fluxo de gás pela Alemanha e Europa por esse complexo sistema de canos proporciona um lucro crucial para o governo russo funcionar e fornece um aquecimento essencial para as cidades europeias durante o inverno. E dessa forma, ambos os lados dependem grandemente um do outro, e qualquer interrupção nessa relação de troca seria desastrosa para Moscou. E a Ucrânia é o lugar mais provável onde tal destruição pode acontecer. Lá nos tempos da União Soviética, quando a Rússia e a Ucrânia eram apenas um país,
Um sistema de encanamento foi construído pela extensão da Ucrânia quase como uma ponte para transportar gás direto da Sibéria para os clientes da Europa. Mas de repente, depois da URSS colapsar, a Ucrânia se tornou um país independente e passou a cobrar tarifas de bilhões de dólares ao ano da Rússia para que continuasse a usar o seu país como uma ponte de gás até a Europa. A Rússia não teve nenhuma outra opção senão aceitar, porque tal infraestrutura de encanamento ainda não existia em nenhum outro lugar. Até o fim de 2005, 80% da exportação de gás da Rússia para a Europa ainda era feita pelos canos através da Ucrânia, mas nas últimas décadas desde então, a Rússia procurou resolver essa dependência com a Ucrânia ao construir vários sistemas de encanamento que evitavam totalmente o território ucraniano, como o chamado Yamal Europe, que passa pela leal Bielorrússia, o Nord Stream 1 e 2, abaixo dos Bálticos, que vão direto da Rússia à Alemanha, o maior cliente da Rússia, assim como o South Stream, Blue Stream e Turk Stream, abaixo do Mar Negro. Até 2024, a Rússia tem planejado encerrar completamente suas exportações pela Ucrânia e o governo economizará bilhões de dólares em tarifas. Mas isso dificilmente tem sido mais ameaçador na Ucrânia recentemente. Muito mais perigoso para Moscou foi a descoberta pela primeira vez em 2012 que a única zona econômica da Ucrânia no Mar Negro pode conter mais de 2 trilhões de metros cúbicos de gás natural, concentrado principalmente na península da Crimeia. Para tornar as coisas ainda mais interessantes, avanços tecnológicos em 2010 que permitiram essa perfuração de sucesso por gás natural e petróleo de rocha de xisto possibilitaram potenciais pontos de acesso ao gás de xisto para a Ucrânia pela região de Donetsk e Kharkiv, ao leste e ao redor das montanhas dos Cárpatos a oeste. Começando em 2012, havia de repente uma possibilidade muito real de que quase do nada a Ucrânia tivesse a 14ª maior reserva de gás natural do mundo, apenas atrás da Austrália e Iraque. Mas relativamente pobre, a Ucrânia não tinha as finanças, tecnologias ou os equipamentos para extrair esses recursos em qualquer quantidade com êxito. Entretanto, isso mudou quando logo em seguida a Ucrânia começou a ceder direito de exportação e perfuração às empresas como Shell e Exxon. De repente, era possível que dentro de poucos anos essas empresas ocidentais fizessem com que a Ucrânia se transformasse no segundo estado de petróleo da Europa. Isso a tornaria não apenas uma séria concorrente ao fornecimento de gás da própria Rússia à Europa, sendo assim, ao mesmo tempo, uma ameaça ao governo e ao PIB russo, como também lhe facilitaria uma possível admissão à União Europeia e à OTAN. Isso é o que tem sido, na minha opinião, o motivo de toda essa situação. Em 2012, quando essas descobertas foram feitas, o homem no poder na Ucrânia era Viktor Yanukovych, um político pró-Rússia que mantinha a Ucrânia mais alinhada politicamente com seus interesses em Moscou. Enquanto ele fosse presidente, essas descobertas não eram diretamente ameaçadoras à Rússia. Mas quando de repente, em 2014, seu governo foi destruído em uma revolução pró-União Europeia e pró-Ocidente em Kiev, Moscou, muito rapidamente, aproveitou a oportunidade para invadir uma parte da Ucrânia, tomar a península da Crimeia e anexá-la à Rússia, em nome de reivindicações históricas e proteção da etnia russa. Mas ao tomar a Crimeia, os russos também tomaram controle direto de 2/3 da linha costeira da Ucrânia e, por consequência, a maior parte da zona econômica marítima exclusiva da Ucrânia e, de forma mais crítica, de estimados 80% do petróleo e reserva de gás em mar aberto da Ucrânia. Além disso, bilhões de dólares em equipamentos de perfurações e outros ativos na península foram tomados pelos russos, o que comprometeu o potencial da Ucrânia futuramente desafiar a supremacia da Rússia em gás natural na Europa. Para piorar ainda mais, da perspectiva da Ucrânia, suas áreas mais ricas em gás xisto estão localizadas muito próximas às maiores zonas de conflito financiados e encorajados por Moscou. Com as rebeliões de Donetsk e Luhansk e a separação da República Moldávia Peridniestriana, que para mim não é uma coincidência, a Shell e a Exxon deram para trás com seus acordos com o governo da Ucrânia, deixando-a com nenhuma capacidade de extrair os recursos por conta própria ou de contestar a ocupação russa da Crimeia. Para Putin e seu regime, tudo isso eram ações obrigatórias para evitar que uma Ucrânia mais orientada ao oeste vendesse grandes quantias de gás à Europa, o que ameaçaria a fonte primária da riqueza e o poder do seu próprio regime. A Ucrânia precisava ser desmembrada para que ele protegesse a si mesmo e a outros oligarcas que estavam no poder. Mas ainda há muito mais nessa história. Com Putin, a Rússia não pode nunca mais devolver a Crimeia à Ucrânia,
porque isso cederia de volta toda a sua zona econômica exclusiva e todas as fontes de gás, assim como a cidade-porto estratégica de Sebastopol, um dos muito poucos portos livres de gelo o ano todo, que a marinha russa pode usar e do qual necessita para operar pelo Mar Negro e o Mediterrâneo. Se a Crimeia fosse retornada à Ucrânia e a Ucrânia entrasse para a OTAN, eles poderiam novamente ameaçar a fonte primária dos lucros do governo russo, e o porto mais valioso e geoestratégico da marinha russa seria perdido para sempre. No entanto, a Ucrânia pode e tem feito pressão contra a Rússia. Naturalmente falando, a geografia da Crimeia é quase como a de uma ilha, apenas conectada por um fio ao resto da Europa e coberta por um território seco e árido, com pântanos salgados de muito pouca água doce para as pessoas ou a agricultura. Antes da invasão e anexação da Crimeia pela Rússia, a sua maior fonte de água doce, aproximadamente 85% dela, vinha até a península por um canal construído durante a era soviética que desviava a água do rio Dnieper. Mas após os russos tomarem o controle em 2014, os ucranianos não estavam a fim de continuar enviando água e preencher um canal dentro da fronteira que lhes restava ao norte com cimento, bloqueando o fluxo de água para uma Crimeia então ocupada pela Rússia. Consequentemente, a Crimeia tem morrido lentamente, enquanto retorna a um estado seco e árido da história, com a mudança climática moderna apenas piorando as coisas. 2020 foi o ano mais seco de todos desde que começaram a manter registros climáticos há 150 anos. Como consequência, o governo russo está tendo dificuldades em manter o controle. A reserva da cidade capital, Simferopol, está hoje apenas 7% cheia e as pessoas estão precisando racionar água. Mesmo após os russos construírem uma ponte de quase 4 bilhões de dólares no Estreito de Kerch para conectar a península ao território principal da Rússia, enviar água ainda é difícil e a vida para mais de 2 milhões de pessoas na península está se tornando pior desde a anexação. O governo russo está tendo que gastar bilhões de dólares por ano para apoiar financeiramente a Crimeia, e isso se deve principalmente a esse canal fechado pelos ucranianos do outro lado. A Ucrânia não quer abri-lo novamente, é claro. Consequentemente, a crise atual na Ucrânia também pode ser vista pela lente da mudança climática e o conflito de água, e é um dos principais motivos pelos quais a Rússia está fazendo o que está fazendo agora. O atual presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, declarou em mais de uma ocasião que o objetivo principal no avanço da nação ucraniana é a reivindicação da península da Crimeia da Rússia. Atualmente, a Ucrânia não tem nenhuma capacidade real de desafiar o exército imensamente mais poderoso da Rússia. Mas no futuro, se a Ucrânia entrasse para a OTAN e um conflito surgisse entre os dois países pela Crimeia ou no sudoeste ocupado por rebeldes, onde pode não ser tão claro quem o iniciou, há a possibilidade de que a Ucrânia possa acionar o artigo 5 da OTAN, que diz que, se um aliado da OTAN é vítima de um ataque armado, todo membro da aliança deve considerar esse ato de violência como um ataque armado contra todos os membros e, portanto, devem tomar as devidas ações para apoiar o aliado atacado. Portanto, no futuro, o medo daqueles do poder no Kremlin é de que a Ucrânia atraia o resto da OTAN para guerrear contra a Rússia e tomar a Crimeia de volta. E essa é uma guerra que Moscou sabe que poderia perder, não apenas devido aos recursos muito mais avançados da OTAN, como também devido aos próprios problemas demográficos internos da Rússia. Desde o colapso da União Soviética, a taxa de mortalidade da Rússia tem excedido a sua taxa de natalidade. Sua taxa de fertilidade tem sido uma das menores do mundo. Dessa forma, a população do país tem diminuído quase continuamente desde então. Desde a pandemia em 2020, esse problema tem apenas piorado e a Rússia está atualmente passando pela maior queda de população em tempos de paz de sua história. Está ainda pior do que em 1990, quando houve o colapso da União Soviética. Agora, a Rússia tem aproximadamente 25 milhões de homens no país que estão na idade ideal para o serviço militar, mas o governo sabe que, conforme o tempo passar, esse número de homens se tornará apenas menor. Portanto, pode parecer razoável para o Kremlin que, quanto mais a Rússia esperar para agir contra a Ucrânia, mais difícil será no futuro. Quanto mais cedo, melhor. Agora, ao ocupar a Crimeia e manter conflitos na região de Donbás, no sul da Ucrânia, a Rússia tem tido sucesso até agora em mantê-los fora da OTAN. E ao organizar tropas pela fronteira e fazer exercícios militares na Bielorrússia, Moscou consegue mostrar com mais clareza à Ucrânia que eles estão correndo perigo.
Isso pode causar pânico em investidores do governo ucraniano e danificar ainda mais sua economia, o que força a Ucrânia a gastar ainda mais dinheiro em sua própria defesa militar, perdendo um dinheiro valioso que poderia estar sendo usado no desenvolvimento de sua estrutura e extração de gás. E claro, a Rússia tem encorajado uma guerra no leste da Ucrânia já há anos, desde 2014, o que tem continuamente esgotado seu tempo, pessoas e recursos. Após terem sido tomadas por separatistas pró-Rússia após a invasão e anexação da Crimeia, tanto Donetsk quanto Luhansk declararam sua independência da Ucrânia 8 anos atrás, e após serem financiados e apoiados militarmente pela Rússia, têm continuamente lutado uma guerra contra o governo da Ucrânia, que já levou a vida de mais de 14 mil pessoas. Por anos, a maior parte do território de cada cidade foi controlada pelo governo ucraniano, mas há apenas alguns dias, a Rússia, pela primeira vez, reconheceu oficialmente ambas as cidades como países completamente independentes da Ucrânia e enviou suas tropas a cada uma delas. Agora mesmo, enquanto faço esse vídeo, ainda não está claro o que exatamente o Putin está planejando. Ele pode estar apenas planejando um ataque limitado a dentro do país, para separar permanentemente Donetsk e Luhansk da Ucrânia, assim como fez com a Crimeia 8 anos atrás, e efetivamente ocupar cada uma delas. Ele pode também estar planejando um outro ataque limitado saindo da Crimeia, para neutralizar o bloqueio no canal e liberar a Crimeia de seu problema com fornecimento de água. Ele pode estar planejando ir ainda além para garantir que a situação nunca mais aconteça, estendendo o território russo até uma parte do rio Dnieper, a fim de estabilizar a posição geográfica da Crimeia ao liberar o fornecimento de água. Tomar controle de ainda mais territórios costeiros da Ucrânia e de seu acesso a reservas de gás natural e estabelecer uma possível linha de defesa ainda mais forte contra qualquer ataque do oeste às margens do rio Dnieper. Alternativamente, ele também pode estar planejando tomar controle do sul da Ucrânia, o que traria Donetsk e Luhansk para a Rússia. Linkar a Crimeia com o rio Dnieper e o canal, bloquear a Ucrânia do resto do Mar Negro e transformar o país em um estado sem território costeiro, removendo-os permanentemente de qualquer depósito de gás em mar aberto. Assim como linkar o território russo com tanto a Crimeia quanto a leal Transnistria a oeste. Ou ainda ele pode estar planejando um ataque total para tomar todo o país e garantir que a Rússia e a linha de defesa da CRRF contra a OTAN seja empurrada de volta para a parte mais estreita do funil da grande planície europeia, entre as montanhas dos Cárpatos e o Mar Báltico, a fronteira da Polônia. E caso assim o façam, garantirão que a Ucrânia nunca mais seja usada contra eles e que a Bielorrússia nunca se torne um território indefensível. Dali em diante, provocações russas para dentro da Moldávia são quase uma certeza. Um antigo estado soviético que não é membro da OTAN e convenientemente já tem um estado separatista pró-Rússia, que a Rússia também reconhecerá em algum momento, a Transnistria. Tudo isso é parte do objetivo repetidamente declarado por Putin de trazer de volta o Império Russo e Soviético para o século XXI. Agora que Putin escolheu invadir, não é totalmente claro o que está acontecendo, pois os fatos se desenrolam rapidamente, mas as exigências de Putin são claras. Ele exigiu que o Oeste concordasse com 3 termos principais. 1. Que a Ucrânia nunca seja permitida entrar para a OTAN. 2. Que a OTAN e os Estados Unidos removam todas as suas forças armadas da Europa Oriental de volta às barreiras pré-1997 da OTAN, terminando na Alemanha, efetivamente abandonando a Polônia, os países bálticos e a maior parte da Europa Oriental. 3. Que a OTAN e os Estados Unidos concordem em congelar a aliança da OTAN de forma como está agora e descartar qualquer futura expansão e novos membros. Também pede que a aliança não faça nenhum exercício militar na Ucrânia, na Europa Oriental ou no Cáucaso, sem consentimento da Rússia. O Ocidente e a OTAN, é claro, nunca aceitarão nenhum desses termos, e o Putin deve saber disso. Mas pela lente de segurança geográfica, da economia de petróleo e gás, da mudança climática, da falta de água na Crimeia e da própria crise demográfica interna da Rússia, está claro quais são as principais preocupações da Rússia com a Ucrânia. Mas apenas o tempo nos dirá como a Rússia e o Putin agirão em relação a essas preocupações. No entanto, ao analisar como Putin agiu anteriormente em tempos de crise, podemos descobrir como ele agirá novamente no futuro. O reconhecimento de Donetsk e Luhansk como países independentes e o envio de tropas russas a ambas as cidades antes de iniciar a invasão total
nos mostra uma incrível semelhança com exatamente o que Putin e o governo russo fizeram contra a Geórgia 14 anos atrás, em 2008. Naquela época, o exército russo invadiu o país da Geórgia, no que se tornou então o primeiro conflito do século XXI. Duas províncias separatistas pró-Rússia dentro da Geórgia, Abcásia e Ossétia do Sul, foram cada uma reconhecidas pela Rússia como países inteiramente separados e independentes. Dessa forma, ao usar o pretexto de que a Geórgia havia ocupado essas províncias, a Rússia enviou tropas a estes locais, iniciando-se assim uma invasão total via terra, mar e ar por toda a Geórgia. Após os 12 dias de lutas intensas que se seguiram, os russos ocuparam tanto a Abcásia quanto a Ossétia do Sul dentro da Geórgia, solidificando suas independências de fato e desmembrando o país com êxito, desabrigando aproximadamente 200 mil pessoas e fazendo com que a Geórgia secasse qualquer relação diplomática com a Rússia. No entanto, isso foi, no fim, uma vitória decisiva para a Rússia e Vladimir Putin, pois manteve a Geórgia fora da OTAN em um momento no qual a OTAN e o Ocidente estavam mais distraídos com os conflitos no Iraque e Afeganistão. Não havia muita atenção, muito menos condenação internacional. Apenas 6 anos depois, Putin usava as mesmas táticas que usou contra a Geórgia contra a Ucrânia, na Crimeia e em Donbás. Agora, em 2022, novamente parece que a história está se repetindo em Donetsk, Luhansk e na Ucrânia. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenhamos transmitido um conhecimento mais profundo para o entendimento de todos em relação a esse conflito entre Rússia e Ucrânia. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se não é inscrito, se inscreva e ative as notificações. Um grande abraço a todos e até a próxima.